Nós falamos ontem sobre livros para se estudar gramática, não é? E nós vimos que o número de livros, olha, não é infinito, mas ele é bastante limitado, não é? Nós temos que ler muita coisa, estudar não só a nossa própria língua materna, mas também estudar línguas antigas, estudar idiomas e tal. Depende de todo o nosso intuito e as nossas circunstâncias, não é? Mas nós precisamos sim estudar a nossa língua materna, precisamos estudar línguas antigas e outros idiomas modernos, contemporâneos ao nosso, bem como precisamos ler muita literatura e imitar estes autores que nós lemos e por aí afora, não é? Então, assim, não existe um livro onde eu aprenda justamente a gramática, não é? Por exemplo, se a gente pega o primeiro volume da coleção de artes liberais, aqui do Instituto Hugo de São Vítor, o que nós temos ali é um guia. E aí, já desde as primeiras páginas, o sujeito já vai ter que buscar muitas coisas para ler e tal, e muitas atividades para fazer, não é bem assim. Né? O sujeito não vai pegar aquilo ali, vou ler e aí pronto, estou formado em gramática. Não, não é isso. Né? Para o segundo volume nós temos daí sim uma gramática inteira de língua latina, uma das mais, se não a mais consagrada aí durante a Renascença e tudo isso. E assim nós continuamos, certo? E a vida vai correndo dessa forma. E para a retórica, então, qual é o livro que nós precisamos estudar, não é? Isso, se nós formos olhar assim durante a Antiguidade e durante a Idade Média, nós temos já manuais de retórica, assim como nós temos gramática, certo? Onde há ali todas as regras e tal, nós temos manuais de retórica, onde constam todos os princípios da retórica, com as explicações teóricas daquela coisa, não é? Com alguns exemplos e tudo isso, explicando as partes do discurso, explicando os fins da retórica, um pouco da história da retórica, e explicando todas as figuras e todos os tipos de discurso e não sei o que e tal, não é? Nós temos sim manuais. Isso equivale ao estudo de uma gramática. Nós pegamos um manual de retórica, como, por exemplo, sei lá, o Cipriano Soares, o De Colônia, pegamos o manual de Cícero, pegamos, sei lá, o texto do Alcuino, infinitos outros manuais que possam por aí existir. E isso equivale ao estudo de uma gramática, certo? É um manual. É extremamente necessário, certo? Há uma corrente aí que diz que artes liberais é feita somente nos originais, não é? E que nós não podemos tratar como manuais. Por que não, certo? Bom, fiquem aí com essa corrente, nós vamos fazer aquilo que vocês fazem também, tratando dos originais e, além disso, vamos tratar sim dos manuais e vamos ver quem chega melhor no ponto final. Mas é assim, nós precisamos sim de manuais, um manual de retórica, um bom manual de retórica é essencial, certo? Um desses que eu disse agora. Eu aconselho sempre o Cipriano Soares, que é o que vai sair na nossa coleção aqui do Instituto Hugo de São Vítor, traduzido, e que é esse padre jesuíta, não é? Um manual que foi usado em todos os continentes do mundo por muito tempo, em muitas escolas jesuíticas. Mas nós também precisamos ter acesso a bons escritos retóricos, certo? O que nós fazemos aí? Nós temos que ler os grandes oradores, temos que, se tivermos a oportunidade, não é? Até mesmo assistir pessoas que fazem boas orações, não é? Certo? Bons pregadores, certo? Boas homilias, bons sermões e tudo isso. Nós precisamos ter acesso a isso. Hoje em dia a retórica e a oratória política, por exemplo, ela simplesmente não existe mais, não é? A forense também não. Nós temos lá, às vezes, sustentação oral, mas aquilo nada, infelizmente, segue todos os preceitos da retórica. Se o fizesse, seria algo muito mais eficaz, talvez. Né? Mas aí precisaríamos de uma cultura jurídica toda, de uma cultura política inteira, e mesmo para os sermões precisaríamos de uma cultura oratória, uma cultura de oratória sacra inteira, que nós ainda estamos longe de possuir. Nós perdemos isso faz já algum tempo e simplesmente não temos mais. Não é? Hoje em dia, quando uma pessoa vai falar, é muito difícil que ela utilize-se das técnicas de oratória. Onde talvez mais persista é na fala de bons professores, quando nós vemos professores que
fazem uso, talvez naturalmente, talvez inconscientemente, ou talvez por simples emulação de grandes autores. Há professores que realmente conseguem se expressar melhor e nós dizemos que ele tem uma boa didática. Bom, essa didática normalmente, quando nós dizemos didática, nós estamos nos referindo à capacidade retórica e oratória do professor. Didática é uma outra coisa, certo? Didática tem a ver com a metodologia, tem a ver com a ordem das disciplinas que é ali utilizada, tem a ver com um sistema de avaliação e diversos outros aspectos que não tem muito a ver com a capacidade que o professor tem de falar, de expor as suas ideias, de expor um conteúdo, de mover os afetos dos alunos para que estudem e por aí afora. Isso é algo que tem a ver com a oratória e não com a didática. Mas onde então nós podemos buscar, não é? Nós temos ali o manual, mas nós temos que ler os grandes oradores, certos mais tradicionais. Assim como na literatura, nós não temos muito como fugir daquele cânone, não é? De ler literatura grega, epopeias, teatro, um pouco da lírica, literatura latina também, teatro, epopeias e tal, e lírica. E aí, quando nós vamos estudar retórica, nós temos que ler os oradores, Lísias, Demóstenes. Nós temos que ler os oradores latinos, como Cícero e Quintiliano. Temos que ler os grandes oradores que são padres da igreja, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Temos que ler os padres da igreja gregos também, como São João Crisóstomo. E assim nós seguimos, certo? Discursos dos papas, discursos de grandes pregadores. E na nossa própria língua, na língua portuguesa, obviamente, nós temos o nosso Crisóstomo português, Padre Antônio Vieira, e que é o maior dos modelos que nós temos, tanto de oratória como no domínio total da palavra, certo? Além além do fato de que seus discursos são extremamente edificantes, certo? Nós sempre nos tornamos mais eruditos ao ler um discurso do Padre Antônio Vieira, nós nos tornamos mais conscienciosos da doutrina cristã e nós realmente somos movidos a uma busca da virtude ao terminarmos de ler um discurso do Padre Antônio Vieira. Obviamente que de outros grandes pregadores, isso acontece também, mas o fato dos discursos do Padre Antônio Vieira terem sido escritos em português, na nossa língua materna, faz com que aquilo esteja muito mais próximo de nós. E nós vemos o quanto nós perdemos, primeiro, em capacidade de concentração, porque imagine só, um discurso do Padre Antônio Vieira, ele demora mais ou menos 1h e pouco para ser lido, certo? E imagina uma homilia de 1h e pouco, não é? Nós simplesmente iríamos embora, talvez, da missa, iríamos procurar outra missa que durasse menos tempo. Mas isso não acontecia em certos períodos da história. Nós acabamos por não aguentar mais ouvir discursos, né? Isso é uma coisa que lá na Grécia Antiga nós ficamos admirados, e o Otto Maria Carpo nos lembra bem desse fato. Nós ficamos admirados porque os gregos realmente gostavam de ouvir discursos. Eles iam à praça pública para ver debates e discussões e ouvir discursos para a tomada de decisões no campo da política, no campo da estratégia militar, da economia, do direito e tudo isso, ver discursos de advogados. Os gregos, eles tinham muito interesse com isso, nós não temos nenhum praticamente, ninguém mais vê discursos, certo? O que nós vemos hoje em dia é isso aqui, certo? Lives, nós ficamos aí horas e horas vendo as pessoas falarem e normalmente falando sem uma aplicação dessa arte retórica conscienciosa, mas sim inconsciente, certo? As pessoas que nós gostamos de ouvir normalmente são pessoas que inconscientemente assimilaram certos estilos, certas figuras, certos padrões retóricos e que estão lançando mão disso tudo nessas suas intervenções aqui pela internet e tudo isso, né? E há sempre diversos problemas com isso, há muitas vantagens, mas há sempre diversos problemas com isso, porque, por exemplo, agora eu não estou vendo aí o rosto de vocês para perceber qual está sendo o efeito de tudo aquilo que eu estou dizendo, não é? Não consigo ver e faz com que o meu discurso fique pela metade, não é? Porque eu não sei
para que lado exatamente eu preciso levar toda aquela ideia, por mais que eu tenha preparado tudo aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês agora. Às vezes por escrito, às vezes só com esquemas mentais, mas é sempre importante que se prepare aquilo que será dito, não é? Senão fica simplesmente uma grande repetição das mesmas coisas sempre, um comentário ali às perguntas, certo? E não se trata realmente de uma aula ou da exposição de certo assunto, mas simplesmente de uma conversa ali, um gritedo qualquer. O que fazer então? Novamente, precisamos de um manual de retórica, assim como nós precisamos de uma gramática, certo? Cipriano Soares, principalmente, é o que eu mais indico. Mas nós precisamos também de discursos mesmos, aquilo que foi toda aquela doutrina que está no manual sendo posta em prática. Então, quando nós vemos um discurso, nós podemos ali reconhecer certas falhas, certos acertos, se nós tivermos aquele conhecimento do manual. E quando nós lemos ou ouvimos um discurso, certo? Mas, quando nós queremos escrever um discurso, nós precisamos de material de onde aquilo saia. Nós não conseguimos tirar as ideias do nada, nós não conseguimos formar as frases do nada, nós não conseguimos encadear as ideias, criar figuras, imagens, narrações, isso aí do nada. Nós precisamos estar acostumados com isso. Se nós lermos simplesmente literatura, nós conseguimos talvez escrever boa literatura. Se nós lemos simplesmente discursos, nós conseguimos escrever só discursos, talvez. Mas nós não temos como escrever bons discursos lendo somente literatura, sim, e o contrário também é verdadeiro. Agora, como a oratória, a retórica, a eloquência vem depois do estudo da gramática, para um orador é importantíssimo que ele tenha também uma formação literária bastante ampla. E isso nós veremos em qualquer dos oradores, né? Nós pegamos ali o padre Antônio Vieira, ele está o tempo todo se referindo a personagens da história, da literatura clássica e, obviamente, das Sagradas Escrituras, que ele é, inclusive, obrigado a fazer por uma questão de ofício, porque ele teve contato, sim, com a literatura clássica. Pode alguém dizer, olha, eu não tenho interesse nenhum em falar em público e nem em escrever discursos e nem ensinar, deleitar ou mover as pessoas, que são os fins da retórica. Para que eu preciso disso? Não. Durante a Idade Média, por exemplo, né, quando a gente vê em Rabano Mauro, quem leu lá o texto no primeiro volume, há ali uma tradução da explicação que Rabano Mauro dá para cada uma das artes liberais. E o Rabano Mauro diz assim, olha, a retórica a gente meio passa batido, é bom conhecer as figuras e tal, para conhecer um pouco melhor a Sagrada Escritura. Quem vai se dedicar talvez à pregação tem que estudar um pouquinho mais, mas se não, passem reto aí pela retórica. Isso é, no tempo de Rabano Mauro, ali pelo século IX, bastante comum, porque a retórica ela se desenvolve durante a Idade Média pela questão de escrita. Na verdade, isso já tinha acontecido com o Império Alexandrino, certo? Quando o Alexandre o Grande toma conta de tudo, de todo mundo conhecido até então, todo mundo civilizado, né? Do Egito, a Mesopotâmia e a Grécia inteira, a necessidade de se debater e falar em público cai imensamente. Mas a arte retórica continua sendo ensinada, porque era o que tinha sido feito até então, havia séculos de tradição de ensino de retórica. Mas as pessoas passaram a desenvolver então a sua capacidade escrita. E isso faz com que surja uma literatura mais prosaica, isso faz com que as pessoas tenham um domínio maior da sua capacidade escrita, já que ninguém mais vai discursar no parlamento, na ágora e coisa e tal, no Senado. Então, que se desenvolva a capacidade escrita, certo? Se eu não posso provar esses meus conhecimentos, né? Se eu não tenho uma finalidade bastante prática e específica, bom, escrever cartas, escrever história, que sempre esteve também muito relacionado à retórica, é uma coisa útil, é uma coisa boa. Então,
E isso acontece também na Idade Média, certo? Onde se desenvolve a retórica principalmente na questão de elaboração de documentos, né? Onde necessita-se de uma precisão bastante grande nas palavras, na escrita de cartas para diplomacia, pelas cartas era feita toda a relação entre o clero e o mundo político, certo? Entre o poder da igreja, o poder temporal, o poder espiritual. Ela dependia muito da escrita de cartas, e essas cartas deveriam ser bem escritas para que tudo o que fosse dito ficasse muito claro. E a retórica, então, serve para isso. O estudo da retórica se transforma nisso. Hoje em dia, né, nós temos muita gente dedicada a melhorar a sua capacidade escrita. E, obviamente, isso tudo começa com o estudo da gramática. É preciso que eu conheça realmente todas as regras do bem escrever, do escrever com correção. Porém, a retórica vai te ensinar algo mais, vai ensinar de forma que tu possas, com os teus escritos, com o uso da palavra escrita, não só a escrever com correção, mas também de modo a persuadir, a deleitar e a mover ou motivar. Hoje em dia nós dizemos motivar, não é? Então, assim, para fazer escrever algo que seja bastante motivador, certo? Que mova, e esse é um dos fins da retórica, nós temos a arte retórica. Se nós queremos explicar alguma coisa para alguém, nós temos a arte retórica. Essa sempre foi a arte usada para explicar bem as coisas. Se nós queremos convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa, também para isso aí está a arte retórica, certo? Então, o que fazer? Conhecer, certo? Podemos começar, sim, com o Padre Antônio Vieira, podemos ler discursos do Rui Barbosa, por exemplo, são mais próximos a nós, são bem feitos, né? Ler ali sua Oração à Juventude e tal, são discursos famosos, assim, que o Rui Barbosa proferiu. São discursos bastante bem feitos, e ali nós vemos que tudo aquilo que está dito poderia ter sido dito de outra forma, se ele quisesse, por exemplo, simplesmente contar uma história, mas não. Mesmo quando ele está contando uma história, ele está, na verdade, ilustrando o seu discurso, ilustrando a sua oração, para convencer as pessoas, para ensinar algo e para movê-las, para motivá-las a alguma tomada de atitude, tomada de ação, certo? E aí nós vemos que aos poucos nós vamos realmente compreendendo isso pela própria leitura desses textos, né? Auxiliado por um bom manual de retórica, nós vamos muito longe. Há diferentes teorias da retórica, e isso talvez não seja tão importante para alguém que ainda nem começou os seus estudos. A questão é a mesma da gramática. Só com um manual, só com uma gramática, é muito difícil que eu aprenda gramática. Só com um manual de retórica também é muito difícil que eu aprenda retórica. Eu preciso sim ter contato com os textos, eu preciso ter contato com o que de melhor e de mais influente existiu escrito nesse estilo, né? Nesse estilo não, mas dentro desse nível de discurso, que é o discurso retórico, certo? E que pressupõe, por sua vez, um discurso mais literário que eu desenvolvo e aprendo estudando gramática. Para aí sim, e é sobre isso que nós falaremos amanhã, chegarmos num discurso que seja mais exato, mais preciso, cientificamente, logicamente, que é o discurso dialético e o discurso lógico, que também que não nos bastará simplesmente termos um simples manual para o conhecimento da lógica, mas nós temos que ver essa doutrina lógica e essa arte lógica mesmo sendo posta em prática com a leitura de textos de tipo dialético e de tipo científico. É sobre isso que nós falaremos amanhã, nesta mesma hora, aqui no Instituto Hugo de São Vítor.